Nós fazemos parte do canal Caminho da Leitura e hoje nós estamos aqui para falar da vida e obra de Lev Tolstói, além de trazer um pouco do livro Guerra e Paz. Lev Tolstói nasceu em 9 de setembro de 1828. Ficou órfão de pai e mãe ainda na infância. Um tempo depois, iniciou a faculdade de Direito, mas abandonou o curso logo depois e participou da Guerra da Crimeia. Tornou-se um famoso escritor com a publicação de uma trilogia formada pelos livros Infância, Adolescência e Juventude. No entanto, suas obras mais conhecidas são Guerra e Paz e Ana Karenina. O escritor converteu-se ao cristianismo na década de 1870. No entanto, possui ideias próprias, de forma que fez severas críticas às igrejas cristãs e foi excomungado pela Igreja Ortodoxa Russa em 1901. A sua visão particular do cristianismo, contudo, conseguiu vários adeptos. Assim, Tolstói, o principal representante do realismo russo, escreveu obras marcadas por doutrinação moral, nacionalismo crítico e temática social, antes de falecer em 20 de novembro de 1910. A obra Guerra e Paz foi escrita entre 1865 e 1869. Apesar de ser escrita em 1865, Guerra e Paz retrata um tema histórico que ocorrera em 1812. No ano de 1812, a Rússia foi invadida por Napoleão Bonaparte. Entre os motivos para essa invasão estava a não aceitação da Rússia ao bloqueio continental, além da não concessão às duas tentativas de Napoleão em se casar com princesas russas. Napoleão então invade a Rússia, mas acaba perdendo, principalmente por conta das questões climáticas russas, também conhecidas como General Inverno. O livro Guerra e Paz mostra como a invasão de Napoleão Bonaparte à Rússia em 1812 foi vista pela corte russa. O livro retrata a sociedade russa com suas festas pomposas, contrastando com a miséria do povo, com a aristocracia dividida entre o horror e a idolatria a Napoleão, o jogo da política, as intrigas da corte e as tramas da sociedade com suas paixões proibidas são descritas de forma instigante. Os horrores da guerra vividos pelos mais altos dignatários russos, que mantinham sua fé em Deus e no czar com a mesma intensidade. O livro centra-se na vida de Piotr Bezakov, que recebe uma grande herança e passa a viver nas grandes festas da corte entre Moscou e São Petersburgo, ao lado de suas inúmeras esposas interesseiras. Quando é liberto, descobre que sua vida de festas na corte era vazia e encontra o real sentido de sua vida quando retorna à sua vida simples ao lado de Natasha Rostov, mulher que sempre amou de verdade. A obra russa também retrata a vida de Andrei Bolkonsky, filho de um príncipe com passado militar glorioso. Quando a Rússia é invadida, Andrei é compelido a lutar pelo seu país e pelo czar, mas é gravemente ferido e acaba por falecer nos braços de sua irmã Maria e de sua ex-mulher, Natasha Rostov. Além dos personagens, as batalhas travadas são levemente detalhadas. O autor ressalta que, além das lutas e suas consequências, a visão historiográfica dos autores posteriores tendem a enaltecer o gênio de Napoleão e de seus marechais, mas se esquecem que a Rússia só não caiu de joelhos perante Bonaparte, porque este deixou sua genialidade militar e diplomática fora de suas decisões. Movido pela soberba, Napoleão viria a perder a guerra. No fim, o livro apresenta como a guerra e a paz são desejadas com a mesma intensidade por uma sociedade, e de como as pessoas envolvidas, tanto na guerra como na paz, são movidas por interesses pessoais e financeiros, não dando importância para sentimentos como o amor e a felicidade. Muitas pessoas fazem a leitura do livro, assistem o filme e muitas vezes se perguntam por que aquilo é tão diferente, por que mudou tanto e por que as percepções são diferentes. Mas vale ressaltar que filme e livro são duas obras, são dois tipos de artes completamente diferentes, embora eles tenham algumas similaridades, mas enquanto no livro você só utiliza de sua imaginação para imaginar os sons, a cena, os personagens e as características desses personagens, no filme você tem tudo aquilo à sua vista e basta captar com os seus sentidos. Ao
pesquisar e ler alguns trechos do livro, duas coisas chamaram muito a minha atenção. A primeira é que eu tenho percebido que grandes escritores como Machado de Assis e Lev Tolstói utilizam de outros idiomas além do deles para falar e para comunicar em seus livros. E ao trazer esses novos idiomas, ao trazer um pouco mais de cultura de outros países, eles fazem com que a obra se torne mais densa e bem mais interessante. Além disso, eu pude recordar do documentário A Última Cruzada do canal Brasil Paralelo, onde eles citavam 3 fatores, 3 pessoas que Napoleão Bonaparte tinha medo. A primeira delas seria o General Inverno, que seria o fator russo que fez Napoleão perder uma guerra. A segunda seria Dom João VI, o único rei que conseguiu enganar Napoleão Bonaparte e partir para o Brasil, de onde ele mudou os rumos da nossa história. E o terceiro seria o general para quem ele perdera na Batalha de Waterloo. Quando eu vi a sinopse do livro Guerra e Paz, eu simplesmente deduzi que a leitura seria tediosa e muito desgastante. Mas no decorrer do livro, eu percebi que não. Nas primeiras páginas, eu já estava totalmente envolvida na história dos protagonistas e adorando tudo aquilo ali. Eu achei incrível a capacidade de Tolstói em tratar de situações problemáticas e trazer soluções para as situações, sem que o livro perdesse a sua essência, que é um romance. Foi incrível a leitura até agora, eu ainda não encerrei a leitura do livro, então eu ainda não tenho uma opinião muito formada sobre o livro como um todo. Mas até agora a leitura tem sido incrível. O trabalho do escritor é maravilhoso. As linhas invisíveis com que ele liga tudo, sem deixar nenhuma ponta solta, é maravilhoso. É um trabalho incrível e de merecimento de ser chamado de clássico. E para encerrar esse pensamento, eu vou ler um trecho do livro que eu gostei muito. Pretender-se que a vida dos homens seja sempre redigida pela razão é destruir toda a possibilidade de vida. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, e além disso eu gostaria de ressaltar a importância dos clássicos para a formação do imaginário, porque os clássicos são de extrema importância, porque é aquilo de mais belo, aquilo de mais precioso que nós temos na literatura, aqueles textos que foram provados e aprovados ao longo de séculos e que continuam sendo lidos e reconhecidos até hoje.